Macron encerra a viagem à América do Sul com submarinos franceses em mente. Viajando para participar da cúpula do G20 na semana passada no Rio de Janeiro, Brasil, o presidente francês Emmanuel Macron estendeu sua viagem à América do Sul e também visitou a Argentina e o Chile, onde promoveu as exportações de equipamentos militares de fabricação franceses, potencialmente avaliados em mais de 4 bilhões. O diário francês La Tribune anunciou antes da partida de Macron que, mesmo quando o propósito declarado da viagem era participar da cúpula do G20 e reforçar os laços e a colaboração com o Brasil, a Argentina e o Chile, os principais parceiros comerciais da França na América do Sul, a agenda também inclui a defesa das vendas de submarinos dieselétricos do tipo Scorpion, desenvolvido pelo construtor naval francês Naval Group. Macron voou primeiro diretamente para a Argentina, onde se reuniu com o presidente Javier Milei entre 16 e 17 de novembro. Fontes militares locais, falando sobre condição de anonimato para descrever as deliberações internas, disseram ao Defesa News que Macron prometeu seu apoio aos planos da Argentina de adquirir 3 barcos Scorpion avaliados em 1,5 bilhão. A Marinha A Argentina precisa muito dos barcos, já que o serviço não tem submarinos totalmente operacionais, enviando seus submarinistas especialistas ao Peru para treinamento e manutenção da proficiência. De acordo com fontes locais, o ministro da Defesa argentino, Luiz Petri, assinou uma carta de intenções para a compra durante uma visita a Paris em outubro, dando início às negociações sobre os detalhes. Enquanto isso, o governo pediu autorização ao parlamento dentro da lei orçamentária para 2025 para tomar um empréstimo plurianual de 2,31 bilhões. Esse valor pretende incluir tanto o preço de aquisição dos 3 submarinos quanto o serviço da dívida de 800 milhões, aproximadamente 55% do valor dos barcos. Depois de Buenos Aires, Macron voou para o Rio de Janeiro, no Brasil, para a cúpula do G20, onde se encontrou com o anfitrião, o presidente Inácio Lula da Silva, para discutir um possível pedido subsequente de 2 barcos adicionais do tipo Scorpion. Sob um acordo de 10 bilhões firmado em 2009, o Brasil encomendou 4 submarinos do mesmo tipo, um acordo que está próximo de entregar todos os barcos. O contrato inclui disposições de transferência de tecnologia, permitindo que o país construa componentes em casa. Os barcos do tipo Scorpion do Brasil são construídos localmente pela Itaguaí Construções Navais de propriedade conjunta do governo brasileiro por meio da MGEPROM, 59%, e do Naval Group, 41%, incluindo um número substancial de componentes importados da França. Por fim, entre 20 e 21 de novembro, Macron também visitou o Chile, que foi o primeiro cliente exportador dos submarinos Scorpion. Com um pedido de 2 barcos em 1998, o Chile deve lançar uma licitação em 2026, potencialmente avaliada em 1 bilhão, com o objetivo de substituir submarinos mais antigos construídos na Alemanha. Franceses estão nos atacando, são contra nosso agro, pergunta o que há por trás disso. Ficou claro que nos últimos dias que o agronegócio brasileiro está no centro de um ataque orquestrado para enfraquecer sua competitividade no cenário global. O caso da vez é a decisão da rede francesa de supermercados Carrefour de interromper a compra de carne bovina de produtos brasileiros para o mercado francês. Além de o movimento ter sido seguido pelos concorrentes redes Les Mousquetaires e Intermarché, ele veio logo após outra empresa francesa realizar algo parecido, a Danone, que havia decidido não comprar mais soja brasileira, alegando que não são produtos sustentáveis. Estes casos vão de encontro com a retórica da agenda ambiental europeia e mostra claramente a pressão externa que tenta minar um dos pilares brasileiros, que é o agronegócio, e é por isso que tem atraído reações tão enérgicas por parte de muitos brasileiros. A crise com o Carrefour começou quando seu CEO, Alexandre Bompard, afirmou que a rede não venderia mais carne proveniente do Mercosul. Essa decisão foi atribuída à pressão de organizações ambientalistas que culpam o Brasil por problemas globais, como o desmatamento. Essa narrativa amplamente difundida na mídia europeia ignora os avanços do Brasil no combate ao desmatamento e na adoção de práticas de sustentabilidade no campo. No fim de outubro, a Danone também declarou através de seu executivo, Jürgen Esser, que não compraria mais soja brasileira, tendo ele dito que nós realmente temos um rastreamento muito completo. Então garantimos que levamos apenas ingredientes sustentáveis do nosso lado. Uma regulamentação da União Europeia exige que a empresa comprove que suas commodities não são originárias de áreas desmatadas. Empresas como Nestlé e Unilever vêm se adaptando a essa nova legislação ao longo dos últimos anos, já que o descumprimento pode acarretar multas severas, equivalentes a até 20% do faturamento. Os boicotes são um evento isolado, ocorrem
Dentro de um cenário mais amplo de ataques ao agronegócio brasileiro, que envolvem os governos estrangeiros e até setores da mídia global, há um desafio. Essas ações fazem parte de uma agenda que alega defender pautas ambientalistas, embora frequentemente ignore dados e soluções reais. Como observado por especialistas como o professor Lourenço Carrasco, há uma tentativa de associar o agronegócio brasileiro a práticas predatórias, mesmo quando os fatos mostram o contrário. Enquanto o Brasil é líder em práticas agrícolas de baixo carbono, países europeus têm dificuldade em atingir metas de sustentabilidade. Essa hipocrisia torna evidente o caráter protecionista de muitos ataques, mascarado com preocupações legítimas. Segundo a análise recente, o objetivo final é barrar o avanço do acordo União Europeia e Mercosul, que ameaçaria a agricultura europeia ao abrir um mercado para produtos mais baratos e abundantes do Brasil e de seus vizinhos. A retórica europeia sobre práticas ambientais parece servir de cortina de fumaça para proteger sua própria produção agrícola, que é incapaz de competir com os custos e a escala produtiva do Mercosul. Os números deixam clara a incoerência das críticas ao Brasil em termos de preservação ambiental. Nenhum país se compara ao Brasil, que mantém impressionante 66% de seu território coberto por vegetação nativa. A legislação brasileira exige que produtores rurais preservem entre 20% e 80% de suas propriedades, dependendo da localização e bioma. Enquanto isso, apenas 4,8% da carne bovina exportada pelo Brasil tem como destino a União Europeia. A França, especificamente, é responsável por míseros 0,02% desse volume, comprando apenas 40 toneladas de um total de 1,41 milhão de toneladas exportadas. Mesmo com essa relevância econômica reduzida, a Europa é responsável por muitas das campanhas de desgaste críticas ao agro brasileiro. Com estes dados, fica claro que a situação tende muito mais ao lado brasileiro, enquanto nos negócios diretos os franceses nos beneficiam um pouco, é muito lucrativo manter suas empresas no Brasil. É por isso que a resposta brasileira foi tão incisiva contra suas operações locais. Afinal, como dito o ministro da Agricultura, Carlos Favaro, ora, se não serve ao francês, não vai servir aos brasileiros. Então, que não se forneça carne nem para o mercado desta marca aqui no Brasil. Em resposta, frigoríficos brasileiros como a JBS decidiram suspender o fornecimento de carne para as unidades do Carrefour no Brasil, expondo a hipocrisia da decisão da varejista, já que parte considerável de suas receitas depende do mercado brasileiro. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne confirmou que 150 lojas foram afetadas, marcando uma resistência no setor produtivo nacional frente às críticas infundadas. A situação chegou a tal ponto que uma nota de repúdio foi assinada por importantes instituições brasileiras, a Associação Brasileira de Indústrias Exportadoras de Carne, a Associação Brasileira de Proteína Animal, a Associação Brasileira do Agronegócio, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Sociedade Rural Brasileira e até mesmo a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Parlamentares como Alceu Moreira, ex-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, estão pressionando por investigações e medidas contra o Carrefour no Brasil, incluindo a criação de uma comissão externa para investigar condutas que possam ferir interesses nacionais. Enquanto o caso em questão é mais relacionado a pressões dos produtores franceses ao seu governo, a realidade dessa agenda contra o Brasil é que uma disputa pela soberania nacional. O agronegócio é um dos principais bases da economia brasileira, um pilar para sua força diplomática internacional. Ataques ao setor não apenas afetam a balança comercial, mas também tentam impor uma narrativa que afeta negativamente a imagem do Brasil no sistema internacional. E esse é o ponto mais grave dessa questão. Com a vilanização do Brasil no cenário global, seria possível justificar ações diretas contrárias aos interesses brasileiros mais facilmente, de modo que seria colocada em xeque não apenas a soberania brasileira, mas possivelmente a qualidade de vida da população e até a segurança e a integridade nacional. O Brasil precisa continuar investindo na promoção de informações reais sobre a sua produção e no fortalecimento de suas cadeias produtivas, porque, para que não seja refém das retóricas estrangeiras, ao mesmo tempo há medidas concretas como boicote de investigações demonstram que o país não aceitará passivamente ser alvo de manipulações e pressões injustas e, felizmente, os escorpões de Macron, a agenda oculta da França na América do Sul.
Aliás, revelado o comprador misterioso do Su-57, o caça furtivo mais poderoso e avançado da Força Aérea da Rússia, agora tem um destino definido. Em 13 de novembro de 2024, o chefe da Rosoboronexport, Alexander Mikheyev, anunciou à imprensa da Rússia a assinatura de um contrato para a aquisição do caça Su-57 Felon por um operador estrangeiro. Desde então começaram as especulações sobre o cliente, com o exército da Argélia sendo apontado como comprador mais provável. Relatos provenientes da África, Ásia e Europa reforçam essa hipótese, com alguns analistas traçando paralelos históricos entre a compra do caça MiG-25 pela Argélia há 25 anos e a possível aquisição do Su-57 para a Força Aérea Militar. O analista militar e blogueiro argelino X. Kadrak Ghani publicou que a Argélia seria o primeiro cliente estrangeiro do Su-57, destacando o país como pioneiro na compra de aeronaves do exército da Rússia de última geração. A Argélia volta a fazer história. Primeiro cliente do MiG-25, agora o primeiro cliente de exportação do Su-57, escreveu Kad Ghani em uma postagem. No entanto, Kad Ghani não forneceu fontes confiáveis para apoiar suas alegações, o que levanta questões sobre a veracidade da informação. Embora várias fontes tenham reiterado que a Força Aérea Argelina possa operar o Su-57 no futuro, nenhuma confirmação oficial foi feita por autoridades da Argélia. O site holandês Scrambler também menciona os rumores, mas destaca que ainda não há anúncio oficial sobre o comprador. A Força Aérea da Argélia é considerada um cliente potencial do Su-57 desde 2020, quando o então chefe do Estado-Maior do Exército Argelino, Said Shengrila, visitou Dmitry Shugayev, diretor do Serviço Federal de Técnico Militar. Durante a visita, Shengriha recebeu uma maquete do Su-57 e discutiu a possibilidade de aquisição da aeronave. Na época, rumores indicavam que 14 caças Su-57 poderiam ser vendidos à Força Aérea Argelina por 2 bilhões. No entanto, os detalhes financeiros e o número exato de aeronaves nunca foram confirmados oficialmente. Especialistas descartam a China como comprador do Su-57, pois o país já possui o Chengdu J-20, um caça de quinta geração similar. Além disso, a China está investindo em um novo projeto de sexta geração, Imperador Branco, o que torna a compra do Su-57 menos relevante. Embora Irã e Índia sejam candidatos à dependência argelina de equipamentos russos e sua posição estratégica tornou a Argélia o comprador mais provável. A Argélia, parceira da Rússia desde a Guerra Fria, possui frota majoritariamente russa, facilitando a integração de novos caças como o Su-57. A Argélia é um candidato mais plausível do que o Irã, principalmente devido à sua estabilidade econômica baseada em receita de gás natural e petróleo. Em contraste, o Irã enfrenta severas sanções internacionais, o que dificulta a compra de aeronaves avançadas. A Índia, por sua vez, diversifica suas aquisições de defesa com uma crescente cooperação com países ocidentais, o que torna a compra do Su-57 menos provável. Geopoliticamente, o exército da Argélia tem fortes razões para adquirir o Su-57. O país enfrenta a tensão aumentada no norte da África, com o fortalecimento das relações de defesa entre Marrocos e Estados Unidos e Israel. O Su-57, com sua furtividade e capacidades avançadas, poderia fornecer uma vantagem estratégica significativa para a Argélia. Desenvolvido pela Sukhoi Design Bureau, o Su-57 é um caça multifuncional de quinta geração projetado para realizar missões de superioridade aérea e ataque de precisão. Com 19,8 metros de comprimento e um envergadura de 14 metros, o Su-57 tem um peso máximo de decolagem de 35 mil quilos. Equipado com dois motores, item 117 AL-41F1, a aeronave pode atingir a velocidade de 2.450 km por hora, mexe 2 e tem uma autonomia de até 3.500 km sem abastecimento. O Su-57 é conhecido por seus recursos furtivos, incluindo revestimentos especiais e um design que minimiza a assinatura de radar. Além disso, a aeronave possui aviônicos SH-121 e radar NO-36B, rastreando simultaneamente aos aéreos e terrestres com pressão avançada. Em termos de armamento, o Su-57 transporta mísseis e bombas guiadas, realizando ataques precisos contra os aéreos e terrestres. A combinação de uma forte relação histórica com a Rússia, a capacidade econômica, as necessidades de estratégia e infraestrutura técnica faz da Argélia o candidato mais lógico para operar o Su-57 no futuro.
Embora a especulação continue, muitos especialistas apontam a Argélia como próximo país a adicionar o Su-57 à sua frota de caças avançados. Marinha do Brasil fortalece a defesa com poderosa tecnologia radar OTH-0100 capaz de rastrear embarcações a 370 km da costa, reforçando a segurança, o combate estratégico e a preservação das águas brasileiras. A Marinha do Brasil deu um passo histórico ao incorporar o radar além do horizonte. O OTH-0100 em suas operações de defesa marítima produzido em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Este é o primeiro radar do tipo desenvolvido, instalado e operado na América Latina com alcance de 370 km e tecnologia de ponta. O equipamento posiciona o Brasil entre as nações líderes em monitoramento estratégico, capaz de detectar embarcações não cooperativas em tempo real. O OTH-0100 reforça a segurança das águas jurisdicionais e contribui para combater crimes como contrabando, tráfico de drogas e pirataria. Essa inovação é essencial para preservar a Amazônia Azul e a soberania marítima brasileira. O equipamento apelidado de radar além do horizonte foi desenvolvido pela IACIT, uma das principais empresas tecnológicas do Brasil. Fundada em 1986, a IACIT contribui para posicionar o Brasil entre um seleto grupo de países com acesso a essa tecnologia de ponta, ao lado de potências como Estados Unidos, Rússia, Inglaterra, França, Canadá, Austrália, China e Israel. Instalado estrategicamente no farol do Albardão, no Rio Grande do Sul, o radar é capaz de rastrear embarcações a distância de até 200 milhas náuticas, aproximadamente 370 km, além da linha do horizonte. O destaque do radar da Marinha do Brasil é sua capacidade de detectar embarcações não cooperativas, conhecidas como navios fantasmas, que não transmitem sinais de sistema automático de identificação. Com um alcance de geolocalização em tempo real, o radar permite monitorar e acompanhar alvos no alto mar, além de neutralizar interferência em alta frequência com ruídos causados por sistemas de comunicação e pela ionosfera. O radar além do horizonte cobre uma área superior a 143 mil km², graças à sua cobertura de 120 graus no sistema de transmissão. Segundo a IACIT, isso representa imensos ganhos operacionais e uma redução significativa nos custos relacionados à monitoração da zona econômica exclusiva. Além disso, a nova tecnologia é essencial para a proteção da Amazônia Azul, território marítimo de grande importância estratégica e econômica para o Brasil. O radar auxilia no combate ao crime como pirataria, contrabando, tráfico de drogas de pessoas, bem como na preservação de aços de espionagem. Com o radar, a Marinha do Brasil fortalece a capacidade de vigilância e proteção das águas jurisdicionais. Esta iniciativa aprimora a defesa do território e posiciona o Brasil como referência no uso de tecnologias avançadas para o monitoramento marítimo e o compromisso do país em preservar suas riquezas naturais e garantir a segurança de sua população, consolidando o papel estratégico da Marinha no cenário global. Reservistas israelenses evitam cada vez mais o serviço militar em meio à fadiga da guerra, diz mídia. A fadiga da guerra está começando a corroer o exército de Israel enquanto ele avança em sua guerra implacável contra o Hamas em Gaza e o Hezbollah no Líbano. Após a atual espiral do conflito palestino-israelense tem se intensificado em outubro de 2023, as taxas de recrutamento de reserva de Israel inicialmente ficaram em 100%. No entanto, a duração prolongada da conflagração crescente parece ter diminuído a motivação dos reservistas. O esgotamento está tornando os reservistas do país cada vez menos dispostos a se apresentar para o serviço. De acordo com o relato da mídia israelense,
o número de alistamento cairia em cerca de 15% desde o período após a incursão do Hamas em 7 de outubro de 2023, disse um porta-voz das Forças de Defesa de Israel em um briefing. Imediatamente após a escalada do conflito palestino-israelense, cerca de 350 mil israelenses foram convocados. No entanto, depois de participar das batalhas por meses, muitos agora se recusam a cumprir ordens de serem mobilizados por uma nova rodada de combates. O recurso dos reservistas é ilimitado e é muito difícil para as pessoas ficarem tão ausentes no meio da vida cotidiana. É por isso que há um recurso silencioso de se apresentar para o serviço sem protesto de forma pública. Não se pode argumentar com eles ou exigir que venham à força, disseram fontes do exército ao Yodit Aharonot. Há também raiva sobre um projeto de lei controverso que busca isentar aproximadamente 60 mil homens ultra-ortodoxos Hared do serviço militar. Muitos reservistas perderam seus negócios e rendas enquanto estavam fora por longos períodos de tempo. No entanto, o exército israelense está buscando aumentar ainda mais a quantidade de tempo que os recrutas e reservistas servem. Os legisladores são solicitados a aprovar tornar o serviço militar obrigatório durante 3 anos para homens, como era até 2015. Atualmente, os recrutas homens servem 32 meses, enquanto as mulheres servem por 2 anos. A quantidade de tempo necessária para que os reservistas sirvam por 1 ano também vai mudar. Além da guerra contra o Hamas na faixa de Gaza, Israel vem conduzindo uma operação terrestre contra as forças do Hezbollah no sul do Líbano desde 1º de outubro, enquanto também continua com os ataques aéreos. Tel Aviv diz que seu principal objetivo é criar condições para o retorno de 60 mil moradores que fugiram dos bombardeios no norte. Israel tem 169.500 militares ativos no exército, na marinha e paramilitares. Outros 465 mil constituem suas forças de reserva, de acordo com o balanço militar de 2023 do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos. China cria revestimento que torna aviões de guerra invisíveis para radares antifurtivos. Cientistas militares chineses desenvolveram material para camuflagem, aeronaves e outros equipamentos de defesa que minimizam sua visibilidade para radares antifurtivos, informou a mídia chinesa nesta segunda-feira. O jornal South China Morning Post informou que o novo material revelado pela Universidade Nacional de Tecnologia e Defesa pode converter ondas eletromagnéticas com comprimentos de onda de 2,3 pés a 0,6 pé em calor, o que cobre efetivamente as larguras de banda operacionais da maioria dos radares antifurtivos atuais, especificamente a banda P e a banda L. O novo material é leve, flexível e fácil de produzir em grandes quantidades, tornando-o adequado para cobrir aeronaves ou outras plataformas de arma que exijam capacidade furtiva, diz o jornal. Os cientistas disseram que o novo material era econômico e poderia ser usado em vários tipos de equipamentos militares. Eles acreditam que essa tecnologia pode se tornar a chave para a China vencer guerras futuras. A China atualmente detém a maioria das patentes mundiais em metamateriais produzidos artificialmente dotados de propriedades físicas que não são encontradas normalmente na natureza. Reveladas capacidades e alcance do avançado míssil de cruzeiro da China, DF-100. Recentemente foram revelados detalhes sobre as capacidades do novo avançado míssil de cruzeiro supersônico de longo alcance da China, o DF-100, após vazamento das redes sociais chinesas. Segundo as informações divulgadas, o míssil, que faz parte de um sistema recém-implantado, tem um alcance operacional de 4.000 km, muito maior do que os 2.000 e 3.000 km estimados anteriormente, escreve a Defense Blog. O DF-100 foi desenvolvido para atingir uma grande variedade de alvos, incluindo infraestrutura terrestre, instalações reforçadas, bunkers subterrâneos e grandes navios militares. Sua versatilidade na seleção de alvos faz dele um complemento formidável ao arsenal estratégico da China. China revela que seu míssil de cruzeiro supersônico DF-100 tem um alcance de 4.000 km e pode atingir velocidade de Mach 4. Aponta-se que o referido míssil chinês alcança velocidades supersônicas em quase todas as fases de voo destacantes da maioria dos outros mísseis de cruzeiro globalmente. Durante o Air Show China 2024, que teve lugar na cidade de Zhuhai, o míssil foi apresentado pelo seu fabricante com especificações detalhadas, destacando uma velocidade de cruzeiro de Mach 4, um alcance entre 3.000 e 4.000 km.
chefe de espionagem estrangeira da Rússia, explicou brevemente como vê o mundo por Andrei Korybikov. O chefe do Serviço de Inteligência Estrangeira da Rússia, Sergei Naryshkin, deu uma breve entrevista à revista National Defense, no qual explicou como vê o mundo. Aos seus olhos, o Ocidente foi enfraquecido, embora o dólar continue sendo a moeda universal. Ele também disse que o sul global tem receio de receber tecnologia e investimento do Ocidente, porque não quer pagar por isso com sua soberania. Eles também são céticos quanto aos esforços e promessas de reforma global do Ocidente. A ascensão histórica da macro-região eurasiana e paralela ao declínio do Ocidente. Processos multipolares são mais ativos lá do que em qualquer outro lugar. Daí o motivo de ser alvo de esquemas de dividir para reinar do Ocidente. Isso só servirá para facilitar a criação de uma arquitetura de segurança eurasiana que possa garantir a estabilidade no supercontinente. A maior ameaça agora é a guerra por procuração da OTAN contra a Rússia por meio da Ucrânia, mas a doutrina nuclear atualizada da Rússia torna impossível derrotá-la estrategicamente. A declaração profissional da classe burocrática ocidental é responsável pelo motivo pelo qual o Ocidente pensou que poderia derrotar estrategicamente a Rússia através da Ucrânia em primeiro lugar. Essas pessoas são obcecadas em matéria de harmonia declinante de seus lados às custas dos padrões de vida de seu povo. Somente ignorantes ou canalhas são capazes de participar de um espetáculo político tão cínico, escreveu Naryshkin, zombando de como eles enganaram as pessoas a acreditar que o apoio à Ucrânia é de seu interesse. O artigo conjunto que seus colegas americanos e britânicos publicaram no Financial Times em setembro também é evidência de que há algo errado na civilização ocidental moderna. Também é evidência de algo errado na civilização ocidental moderna, já que eles não tentariam justificar as atividades de suas organizações na esfera pública se tudo estivesse supostamente indo conforme planejado. O restante de seus comentários abordou aspectos da história, trabalho e consensos de sua instituição para futuros candidatos. Tudo que foi compartilhado acima será agora analisado em um contexto mais amplo. O que pode ser visto é que o chefe do Serviço de Inteligência Estrangeira da Rússia está convencido de que certas tendências globais são irreversíveis, a saber, o declínio do Ocidente e a ascensão da macro-região eurasiana, mas nenhuma delas ainda culminou. Então ainda pode haver algumas surpresas ao longo do caminho. Aí reside a importância de seu trabalho em obter informações privilegiadas sobre essas tendências, incorporando isso em suas análises e informando aos formuladores de políticas sobre a maneira mais eficaz de promover os interesses nacionais da Rússia nessas circunstâncias. Suas palavras sobre a criação de uma arquitetura de segurança eurasiana são reconhecidamente ambiciosas, mas seu significado é que esse é o objetivo de longo prazo que a Rússia está oficialmente almejando, o que exigiria muito trabalho antes que qualquer progresso tangível seja alcançado. Por exemplo, ainda há muita desconfiança entre a China e a Índia, apesar de sua reaproximação nascente. Isso sem mencionar a desconfiança entre a Índia e o Paquistão, ou mesmo a Índia e Bangladesh atualmente, após a mudança de regime apoiado pelos Estados Unidos. Há também a disputa marítima não resolvida entre a China e o Vietnã no mar da China Meridional, bem como suspeitas persistentes que o Irã e a Arábia Saudita têm um do outro. Apesar da reaproximação da primavera de 2023, entre outras questões, são desafios Hércules por si só, muito menos quando agrupados, mas a Rússia tem excelentes relações com ambos os países em cada par de disputas, então está bem posicionado para mediar ou compartilhar sugestões solicitadas ou não para resolvê-las. Enquanto os Estados Unidos querem dividir e governar a Eurásia para desacelerar o declínio de sua hegemonia unipolar, a Rússia quer reunir todos para acelerar os processos multipolares. Para esse fim, passar informações sobre os planos supracitados da América para os países que são alvos de tais conspirações pode ajudar muito a frustrá-los e então reforçar a confiança necessária para que a Rússia ajude a resolver politicamente suas disputas regionais. Esse é o benefício inestimável da parceria com a Rússia. Olhando para o futuro, espera-se que a Rússia continue desempenhando um papel integral na consolidação gradual da Eurásia como um ator macro-regional na emergente ordem mundial multipolar, por meio de seus militares de derrotar a OTAN na Ucrânia e seus clandestinos, conforme descrito acima. Nenhum outro país está desempenhando algo semelhante a esse papel, embora isso não queira dizer que eles não sejam importantes. É apenas que os meios econômicos só podem fazer muito para acelerar esse processo. Quanto mais a Rússia coordenar seus papéis militares clandestinos com os econômicos que a China, a Índia e outros estados do sul global desempenham, mais rápido tudo se desenrolará. A estrutura Rússia, Índia e China permanecerá, portanto, a mais fundamental durante este período, seguida pelo BRICS e pela
SCO, em igual medida dentro da qual a RIC, Rússia, Índia, China, é seu eixo central. Se a reaproximação sino-indo-americana for bem sucedida, o que a Rússia encorajará, mas não interferirá, então o mundo mudará radicalmente para melhor. Pentágono e Lockheed Martin chegam a acordo para os próximos F-35S. O Pentágono e a Lockheed Martin chegarão a acordo para mais 2 lotes de caça F-35 do Strike. O acordo inicial cobrirá a produção dos lotes 18 e 19 do veículo aéreo do caça Stiet, disseram Lockheed e o F-35 Joint Program Office em uma declaração conjunta. O acordo de Handshake foi relatado pela primeira vez pela Air and Space Force Magazine. O JPO e a Lockheed Martin disseram que ainda estão negociando os termos finais do acordo e anunciarão quanto os F-35S o contrato cobrirá os seus custos quando o acordo for oficialmente assinado. O diretor financeiro da Lockheed Martin, Jay Malavi, disse em uma teleconferência de resultados de outubro que a empresa espera fechar um acordo para os lotes 18 e 19 até o final de 2024. No final de 2023, o Pentágono deu a permissão à Lockheed para começar a trabalhar nos lotes 18 e 19 e constituiu a empresa um contrato antecipado para começar a financiar a produção desses jatos. Mas na teleconferência de resultados de outubro, a Lockheed disse que o dinheiro acabou. A empresa continuou trabalhando nesses jatos e está financiando a produção antecipada dela mesma para evitar interrupções na cadeia de suprimentos devido à interrupção do trabalho. O atraso em atingir o contrato dos lotes 18 e 19, assim como $1 milhão em pagamentos retidos à Lockheed Martin por atualizações incompletas, prejudicaram os resultados financeiros da empresa. A Lockheed disse que em outubro enfrentou cerca de 700 milhões em receita atrasada no jato em seu terceiro trimestre. O contrato anterior do F-35, que cobriu os lotes 15 e 17, foi fechado em 2022. O acordo forneceu até 398 F-35S para as Forças Armadas dos Estados Unidos, parceiros internacionais e bens militares estrangeiros por 30 bilhões. O JPOD estima que o custo médio de um F-35 nos lotes 15 a 17 é de 82,5 milhões. O F-35B, que é pilotado pelo Corpo de Fuzileiros Navais e capaz de decolagem curta e voo de pouso vertical, custa 109 milhões em média. E o F-35C, baseado em porta-aviões, custa uma média de 102,1 milhões nesses lotes. Embora os preços dos lotes 18 e 19 F-35 sejam desconhecidos, espera-se que eles subam. Autoridades da Lockheed Martin disseram que os planos militares de reduzir o número de F-35 que compra, juntamente com a crescente complexidade dos caças mais recentes e a inflação, provavelmente impulsionarão o crescimento dos custos. Os contratos do F-35 normalmente cobrem 3 lotes por vez, mas o 20º lote pode ser o primeiro coberto por um contrato multianual, então este acordo cobrirá apenas os lotes 18 e 19. O Pentágono também concedeu à Lockheed Martin um contrato de 870 milhões em 22 de novembro para começar a adquirir antecipadamente as peças que serão necessárias para construir as aeronaves do lote 20, em grande parte em sua fábrica em Fort Worth, Texas. O território do Brasil está cercado por 28 bases militares poderosos assinados dos Estados Unidos, França e Inglaterra ameaçam a Amazônia e a soberania das Forças Armadas brasileiras. Imagine descobrir que o Brasil, o gigante da América do Sul, está cercado por uma rede estratégica de bases militares das maiores potências globais.
E se você descobrir se essas bases localizadas em posições chaves têm o poder de influenciar a segurança e a economia nacional, pergunta. Neste artigo vamos explorar a presença impressionante e pouco comentada de 28 bases militares dos Estados Unidos, França e Inglaterra ao redor do nosso território. Fato pouco debatido entre analistas militares e até mesmo desconhecido pela maioria da população brasileira, a presença massiva em nossa região de bases militares das três maiores potências da OTAN, Estados Unidos, França e Inglaterra. Atualmente, esses países possuem juntos 28 bases militares distribuídas na América do Sul e Atlântico Sul, que cercam o Brasil por todas as direções. Ao norte e nordeste do território brasileiro, a França possui duas grandes bases militares no entorno estratégico do Brasil. Uma na Guiana, que faz fronteira terrestre com o Brasil, de onde os franceses têm a capacidade de lançar foguetes espaciais em míssil e cruzeiro com alcance de até 1.000 km. Na Guiana francesa estão baseados um regimento de infantaria, 3 aviões de transporte de tropas, 9 helicópteros e 3 navios de patrulha. Há também uma base francesa estrategicamente instalada em Dakar, no Senegal, que juntas podem dar apoio necessário para que a França consiga, com sua esquadra naval, fechar a circulação marítima entre o Atlântico Norte e o Atlântico Sul, comprometendo seriamente os interesses nacionais no comércio exterior com os países do hemisfério norte. Submarinos nucleares da classe Triunfante, com capacidade de lançar mísseis balísticos com bombas termonucleares, fazem rotineiramente a patrulha entre a Guiana Francesa e Senegal para atender aos interesses franceses naquela região. Já a Inglaterra possui duas grandes bases aeronavais no leste e ao sul do Brasil, uma na Ilha de Ascensão, praticamente a meio caminho entre o Brasil e a costa oeste da África, um entorno estratégico do Brasil, onde nossa nação possui grandes interesses. A outra base britânica está nas Ilhas Malvinas. Atualmente, as forças britânicas estacionadas naquele arquipélago são praticamente autossuficientes em relação a qualquer apoio vindo da Inglaterra. Na ilha, o Reino Unido possui 1.000 militares, 4 caças Eurofighter Typhoon, 3 navios de patrulha e pelo menos um submarino da classe nuclear da classe Trafalgar, armados com mísseis do Marrocos com alcance de até 2.400 km. Esses mísseis poderiam facilmente negar os navios mercantes do Brasil a passagem pelo Estreito de Drake, a passagem natural entre o Oceano Atlântico e Pacífico, onde, além de atingir qualquer parte do território do litoral do sul, sudoeste e nordeste do Brasil. Os Estados Unidos, coincidindo com uma série de mudanças táticas e estratégicas do Pentágono a nível mundial, adotaram uma estratégia de manter pequenas e numerosas bases militares na região, com pouca quantidade de efetivos, mas equipados com radares, drones e excelentes pistas de pouso e decolagem, além de toda a infraestrutura necessária para receber um importante efetivo aéreo, marítimo e de infantaria se necessário. As bases americanas na região são cerca de 24, alugados ou co-administrados com países como Chile, Paraguai, Peru, Equador, Colômbia, Antilhas Holandesas, Antigua, Guiana e Suriname, fechando quase que completamente o arco fronteiriço brasileiro ao oeste e ao norte, junto com as bases da França, do Reino Unido, cercam o território brasileiro por todos os lados. Na Colômbia, a principal fortaleza militar dos Estados Unidos, na região em fronteira com o estado brasileiro do Amazonas, os norte-americanos mantêm cerca de 10 bases militares e até mesmo um grupo de cerca de 40 operadores especiais que têm capacidade de se infiltrar em qualquer país vizinho à Colômbia para executar reconhecimento especial, sabotagem e até mesmo ações diretas. Já no Paraguai, que compartilha grandes faixas de fronteira com o estado brasileiro do Mato Grosso do Sul, está a maior pista de pouso e decolagem da América Latina em Mariscal Estigarribia, administrado por militares dos Estados Unidos. Esta pista tem infraestrutura necessária para receber centenas de aeronaves, incluindo grandes e pesados bombardeiros nucleares norte-americanos. A base de Forte Aguayo, no Chile, serve como principal ponto de reabastecimento logístico e base de operações para a quarta frota naval dos Estados Unidos, ativada em 2008 e responsável por resguardar os interesses dos Estados Unidos da América do Sul e Caribe. Todo este aparato bélico da OTAN na América do Sul, cercando o principal país da região, e o exagerado número de bases dos Estados Unidos são, de acordo com Maria Fernanda Barreto, especialista de geopolítica e escritora colombo-venezuelana, parte da estratégia dos Estados Unidos para o melhor controle militar da Amazônia. Segundo ela, a presença massiva de bases militares dos Estados Unidos na região pode indicar a existência de algum plano para futuramente, no caso de uma grave crise mundial, separar o território amazônico de seus países soberanos, sobretudo o Brasil. A maior parte da Amazônia, onde estão recursos hídricos, minerais e biológicos, valor incalculável, é uma área de grande interesse estratégico. Por isso, o fortalecimento das Forças Armadas brasileiras não deve visar apenas o equilíbrio ou superioridade de poder com os países vizinhos do Brasil, mas está preparado para defender o país de ameaças extra-regionais. Isso envolve o desenvolvimento de armas de grande poder de dissuasão, como os mísseis de cruzeiro AV, TM-300 e o submarino nuclear Almirante Álvaro Alberto, além de aumentar significativamente o número de aviões de caça F-39 Gripen, assinar os pedidos de um segundo e terceiro lotes,
como a Força Aérea Brasileira planejou Rússia pode implantar mísseis de médio e curto alcance na Ásia se mísseis dos Estados Unidos aparecerem lá. O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, não descartou nesta segunda-feira, 25 de 11 de 2024, a implantação de mísseis de médio e curto alcance na região da Ásia-Pacífico como uma medida de retaliação contra os Estados Unidos. É claro que esta é uma das opções que também foi mencionada repetidamente. O surgimento da sistema dos Estados Unidos em qualquer região do mundo determinará nossos próximos passos, inclusive no campo da organização de uma resposta militar e técnico-militar, disse Ryabkov a repórteres, respondendo à pergunta se a Rússia está considerando a possibilidade de implantar mísseis de médio e curto alcance em países asiáticos. O destino da moratória da Rússia sobre a implantação de mísseis de médio e curto alcance depende inteiramente da política dos Estados Unidos, disse Ryabkov. O presidente russo Vladimir Putin disse o que disse. A questão do posicionamento é exaustivamente refletida em sua declaração. Como antes, o que está acontecendo depende inteiramente da escolha que nossos oponentes farão neste momento extremamente alarmante, muito perigoso e da linha que eles seguirão, disse Ryabkov. Atualmente não há restrições à implantação do novo míssil balístico de médio alcance Oreshnik na Rússia sob as obrigações internacionais existentes, disse o diplomata. Ao mesmo tempo, o memorando de entendimento de 1998 entre a Rússia e os Estados Unidos sobre notificação de lançamento de mísseis continua em vigor, disse Ryabkov, acrescentando que foi dentro da estrutura desse documento que a Rússia notificou os Estados Unidos sobre o lançamento de teste no míssil Oreshnik. Quando perguntado se os Estados Unidos tentarão entrar em contato com a Rússia após o lançamento de teste, o diplomata disse que não. As bases dos Estados Unidos na Europa, incluindo aquelas onde armas nucleares táticas são implantadas, não são excluídas como alvos potenciais para a Rússia no caso de um hipotético conflito militar, disse Ryabkov. A lista de alvos sempre se enquadra na categoria dos elementos mais classificados do planejamento militar. Aqueles que lidam com essa questão profissionalmente entendem perfeitamente bem que tipo de objetos são considerados alvos prioritários em uma situação de um conflito hipotético. E se os elementos do sistema avançado de implantação de artigos dos Estados Unidos voltados para o nosso território, incluindo armas nucleares táticas, não são, é claro, de forma alguma excluídos, disse Ryabkov aos repórteres.